Olá, pessoal. A nossa aula de hoje será sobre unidades de conservação. Antes de falar o que são unidades de conservação, eu vou falar um pouquinho por que elas foram criadas, por que essas unidades foram estabelecidas, tá bom? Então, com o passar do tempo, as paisagens foram se transformando, tá? E a cada dia que passa, as paisagens se transformam para atender às nossas necessidades, as necessidades dos seres humanos. Então, essas transformações nas paisagens, não só do nosso território, mas como do planeta no todo, acarretou algumas consequências ambientais, consequências essas negativas. Eu vou citar alguns exemplos para vocês, tá? Temos o aquecimento global, o buraco na camada de ozônio, desmatamento, poluição, assoreamento dos rios, mudanças climáticas. O que são essas mudanças climáticas? Então, no período do inverno, às vezes não chove, e no período do verão, às vezes chove. Então, isso são mudanças climáticas, entre outras consequências negativas. Então, com essas ações dos seres humanos, as nossas ações estavam prejudicando o meio ambiente, foram estabelecidas, ou seja, criadas as unidades de conservação, tá bom? Então, elas foram criadas para conservar e proteger o meio ambiente. Foram criadas aqui no Brasil, estabelecidas a partir dos anos 2000. Então, o que são unidades de conservação? São áreas de território nacional ou de águas marinhas, tá? Ó, perceberam? Áreas do nosso território, mas também tem águas marinhas. Não é só superfície, tem no mar também essas unidades de conservação, que apresentam características naturais importantes sob regime especial de administração, tá? Então, isso quer dizer que tem uma pessoa que controla todas as atividades desenvolvidas nessas unidades de conservação. Vamos passar para o próximo. Ó. As unidades de conservação são agrupadas em dois grupos: proteção integral e unidades de conservação de uso sustentável, tá? Então, nessa proteção integral, não é permitido o uso dos recursos naturais, tá? Então, na proteção integral não tem fins econômicos. Eu não posso usar os recursos naturais que estão nessa área de conservação, tá? Como extrair alguma coisa da natureza, como criar animais, tá bom? Então, aqui não é permitido o uso dos recursos naturais com fins econômicos. Já na de uso sustentável, é permitido. É permitido o uso dos recursos naturais. Ó, proteção integral não é permitido o uso dos recursos naturais e a de uso sustentável é permitido o uso dos recursos naturais. Agora, a gente vai passar para a unidade de proteção integral, tá? O que é unidade de proteção integral? Então, na unidade de proteção integral, como eu já falei, não é permitido o uso dos recursos com fins econômicos, tá? Não pode. E qual é o principal objetivo da unidade de proteção integral? É a preservação da natureza. Então, na unidade de proteção integral, só é permitida atividades com fins educacionais e de pesquisa, tá? Então, lá não pode ser explorados recursos naturais, mas para pesquisa e para uma visitação pública, ela pode ser utilizada. Eu coloquei aqui alguns exemplos, como estação ecológica, reservas biológicas, parque nacional e monumentos naturais. Todos esses aqui podem ser visitados, então tem visita pública. Reserva biológica.
Então, a reserva biológica tem o objetivo de preservar os seres vivos, sem interferência do ser humano. Então, ela pode ser usada para pesquisa científica e também para visitação ao público. Temos um exemplo aqui, ó, no nosso estado, em São Luís do Quintunde. Tem uma reserva biológica bem pertinho de nós aqui em Portugal, em São Luís do Quintunde, tá? Então, ela pode ser visitada e vocês não irão pagar nenhuma taxa para visitar. Temos o Parque Nacional, tá? Em Maceió tem um parque nacional que pode ser visitado. Temos os monumentos naturais. Então, o que é um monumento natural? É um museu, tá? Então, esse museu protege ambientes naturais. E é permitida a pesquisa científica e a visita pública, tá? Agora a gente vai para a próxima, que são as unidades de uso sustentável, diferente da proteção integral, que eu já falei para vocês que naquela não é permitida a utilização econômica. Na unidade de uso sustentável é permitida a utilização econômica das áreas, tá? Para que os recursos naturais sejam utilizados de maneira sustentável. Então, se eu prometer que vou conservar e proteger a natureza, ou seja, os recursos naturais, eu posso utilizar essa área de uso sustentável, diferente da área de proteção integral. Eu não posso mexer em nenhum recurso natural daquela área. Nessa, eu posso, tá? Eu vou dar um exemplo. Os manguezais são unidades de uso sustentável. Então, lá eu posso extrair caranguejo de um manguezal, mas não comprometendo a natureza. Então, eu conservo a natureza e posso extrair os recursos que estão presentes naquela unidade de conservação de uso sustentável. Temos aqui alguns exemplos. Temos a APA, que é a Área de Proteção Ambiental. Temos uma APA aqui no nosso estado, em Alagoas. Temos também a reserva extrativista, ou seja, RESEX. Então, nessa reserva extrativista, há o extrativismo vegetal, ou seja, a coleta de vegetais. Nessa reserva, as pessoas também praticam a agricultura de subsistência e a criação de animais, ou seja, eles praticam a agricultura apenas para sobreviver, não para vender esses produtos que são plantados nessa área de uso sustentável, tá bom? E nessa reserva extrativista pode haver também a visitação. Temos a Floresta Nacional e temos a reserva de fauna. Todos esses são exemplos de unidades de uso sustentável. Espero que vocês não esqueçam, vou falar mais uma vez, que as unidades de conservação são divididas em proteção integral e uso sustentável. Na proteção integral não é permitido o uso dos recursos naturais com fins econômicos. Já na de uso sustentável é permitido o uso dos recursos naturais, tá? Até a próxima aula.